Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Aleluia. Até aqui. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de podermos meditar na tua palavra. Quero te pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite. Ó Deus querido, nos orientando, nos ensinando, nos direcionando. Ó Deus, através da tua palavra, Senhor, que esta palavra venha achar guarida em nossos corações, para que nós possamos colocar em prática, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que foi muito questionado a veracidade dele, por conta de ser uma história incomum, mas não incomum no sentido de um homem ser engolido por um peixe. Então, é uma história que este livro foi várias vezes questionado pelos teólogos do passado, e ainda hoje ele ainda é questionado por alguns, falando que a história é meramente ilustrativa, é algo que representativo, tal. Só que quando nós olhamos para Jonas, e lá em 2 Reis, por exemplo, é o único lugar onde cita Jonas sendo levantado como profeta e profetizando no reino do norte, no reino de Israel, acerca das conquistas que eles iriam ter. E depois aparece no livro de Jonas, e ele contando essa história. O próprio Jonas é o responsável por escrever este livro, essa história, que é uma história de um relacionamento entre o homem e Deus, entre um crente, uma pessoa que crê, que é servo, que é profeta, e Deus. E essa história, por ser questionada muitas vezes, mas depois e tornado verídica, ou até mesmo atestada como verídica, por muitos outros, não é? Porque Mateus, por exemplo, Jesus, ele dá essa veracidade. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 39 a 41, eu quero ler aqui com os irmãos, só como parte de introdução daquilo que vamos falar, né? Mateus diz assim, o sinal de Jonas, que é Mateus capítulo 12, no versículo 38 em diante, diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Aí Jesus responde: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Então aqui ele está fazendo com que, trazendo a baila, ou trazendo, ou dando a veracidade, né, 750 anos posterior da história de Jonas, está dando a veracidade, o próprio Jesus, aos escribas e fariseus. E não só a veracidade da vida, ou de Jonas como profeta, mas da história que ele escreveu, porque ele aí no 40 diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí o versículo 21 ele diz assim: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, Jesus está trazendo a eles, né, ou afirmando que a história de Jonas não era ilustrativa, mas era uma história real que trazia consigo o sinal
né, o grande sinal da morte de Jesus, da sua estadia no túmulo e da sua ressurreição. Então, Jesus ele confirma a história de Jonas. E no capítulo 16 e no versículo 4, mais uma vez ele cita, Jesus citando nas suas explicações, nos seus ensinamentos, aqui no capítulo 16, 4, ele diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou. Então, essa história nós podemos sim afirmar como uma verdade, não só porque é a palavra de Deus, mas só isso já nos bastava, era o suficiente, mas também Jesus afirma, traz o selo da sua veracidade, citando ali toda a história. Então, Deus ele queria, com essa história, a história de Jonas, ele fala desse relacionamento do homem com Deus, que é o relacionamento pessoal, o relacionamento pessoal do crente e Deus. E Deus queria mostrar para Jonas que a misericórdia dele é mais importante do que qualquer outra coisa, porque Jonas havia profetizado a conquista dos ninivitas por Israel, por Jeroboão II, que era o rei da época do norte. E aí Deus levanta ele e dá uma missão, e a missão ia exatamente contrário àquilo que ele acreditava, né, que aquela nação deveria ser subjugada, deveria ser morta, destruída, e aquela terra deveria ser conquistada por Israel. E não só isso, Jonas também tinha consigo o seguinte, ele guardava consigo, Jonas, ele carregava consigo uma sede de vingança, porque os ninivitas, eles eram inimigos cruéis, eram inimigos ferrenhos, que se você for ler a Bíblia, você vai ver a inimizade que existia entre as nações dos ninivitas e também contra Israel. Israel por várias vezes subjugou, mas por várias vezes os ninivitas foi instrumento da parte do Senhor para subjugar Israel por conta deles terem abandonado a fé e abandonado o Senhor. E eles subjugavam de uma forma cruel, violenta. Eles roubavam, eles matavam, eles furavam o olho, eles escravizavam. E Jonas carregava consigo, tinha motivos o suficiente para ter esse desejo de que Deus entregasse aquela nação, aquela cidade, que era uma cidade grande, nas mãos do povo de Israel, e o povo de Israel subjugasse e saqueasse aquela cidade. Então, por conta de carregar isso, quando ele recebe a missão, e a missão ia exatamente contra tudo aquilo que ele acreditava, ou que ele queria, ou que ele desejava. Porque o que ele desejava, e aí quando você lê o livro todo, que você vê lá no final, os ninivitas, aquela cidade se arrependendo, Jonas ele chora, ele pede a morte, ele não aceita aquela situação. Mas Deus queria mostrar exatamente isso, que a misericórdia dele era maior, era melhor, era mais poderosa do que qualquer conceito de vingança, de conquista, de prosperidade, do que qualquer outra coisa. Então era isso que Deus queria mostrar, ensinar a Jonas, ao profeta Jonas. E Jonas, quando recebe essa instrução da parte de Deus, porque Jonas era um profeta, ele não tinha intermediário, Deus é quem falou para ele. Ele então pesa o seu conceito acerca dos ninivitas, e ele diz assim: não, Deus está errado, Deus não está certo, não está certo isso.
Que negócio é esse? Pregar para eles? E pregar para eles que eles se arrependam? De forma nenhuma. Isso não está não está na minha alçada. Eu não aceito isso. Era contra a vontade dele, era contra o desejo dele, era contra tudo aquilo que ele queria. E ele, então, por sua vez, começa a agir segundo os seus próprios impulsos e vontade. E aí ele vai a essa cidade chamada Tarsis, que era um porto, e compra uma passagem, aliás, ele vai para uma cidade e compra uma passagem para Tarsis, que era 1.800 quilômetros contrário à cidade de Nínive. A cidade dos ninivitas ficavam ao oeste, ele compra uma passagem para leste. E essa viagem dali, da onde ele estava, para o norte da Espanha, para essa cidade onde ele desejava ir, fugir de Deus, da presença de Deus, era uma viagem de 6 meses de navio. Era uma viagem longa, era uma viagem demorada. Hoje, os navios da época não é que nem os navios de hoje, né? Está parecendo que está num avião, é diferente. Então era uma jornada muito grande. E Jonas, então, entra naquele navio, compra a sua passagem, adquire a sua passagem. Isso mostra que Jonas era um homem de uma sociedade média, ele não era um homem pobre, ele era um homem que vivia no meio de uma sociedade que tinha uma condição, né? E ele compra essa passagem e começa a jornada. Começando a jornada, não demorou muito, porque quando nós olhamos para o texto, quando no final, quando ele fala para que jogassem ele a água, nós lemos no texto que os homens da embarcação tentavam voltar para a terra, eles não estavam indo em alto mar. Eles tinham saído, já tinham feito um pedaço da viagem, mas estavam próximo ainda. E eles não conseguiam chegar em terra, a voltar para o porto onde eles estavam, porque a tempestade era muito grande. E aí, queridos, quando o chefe do navio, da embarcação, ele então perde as esperanças, porque apesar de serem homens que dominavam aquela arte marítima, que eles eram acostumados a viajar mar adentro, eles se depararam diante de uma tempestade que eles não podiam controlar, dominar, não podiam. Nós lemos no texto que eles começaram a jogar as embarcações fora, para que o navio permanecesse flutuando. E uma vez assim o fizeram, começaram então a buscar Deus. Cada um servia um Deus, um navio, cada um tinha uma religião. Vamos aqui, cada um buscar Deus aqui, busca o seu Deus, para ver o que está acontecendo, ver se dá certo aí, para que a gente não afunde. E aí, quando findou os deuses que eles buscavam, eles então lembraram-se de Jonas. Jonas estava no porão, dormindo profundamente. Então, o dormir profundamente, ele nos mostra muitas coisas, né, nessa embarcação. E aí, queridos, nós vimos aqui no texto, eles questionaram, Jonas já logo abriu o jogo, e abrindo o jogo, Jonas, eles ficaram temerosos, porque ele disse assim: eu sirvo um Deus que fez os céus, a terra e o mar. E era bem no mar onde eles estavam passando aquela situação de morte. E eles então ficaram apavorados, assim: o que você fez? Eu falei assim: mas o que aconteceu? Não, eu estou fugindo de Deus, com a ordem do Senhor. E eles ficaram então temerosos no coração. E aí
Jonas dá a eles ali uma saída. Assim, ó, joga eu no mar, porque eu sei que a tempestade que está vindo sobre esse navio é por conta da minha desobediência à vontade do Senhor. Interessante, né? Jonas sabia. E é interessante que Jonas não pulou no mar, né? Falou que eles jogassem. Bom, diante disso, queridos, eu quero aqui considerar algumas coisas, tirar para nós como lição desse texto e da vida de Jonas. E poderíamos intitular essa palavra como consequências de decisões erradas. E podemos falar em um tópico que diz assim: podemos fugir de Deus e da sua missão? A pergunta: você pode fugir de Deus e da missão que Ele propôs para você? Segundo o texto que nós lemos, podemos. Nós podemos fugir de Deus. E podemos fugir da missão que Deus, Ele confiou ou Ele nos deu a realizar. Então nós podemos fazer isso. Então, porém, segundo o ponto de vista, né, o ponto de vista aqui do profeta Jonas, ou aliás, desse texto, Jonas, ele realmente, por conta de nutrir o seu próprio conceito e pensamento de realizações de coisas que Deus ia contra a sua vontade, ele resolveu fugir de Deus. E ele conseguiu fugir de Deus por um determinado tempo. Então, ele sai dali, compra uma passagem para ir encontrar o lugar onde Deus estava enviando. E ele assim o estava fazendo. Então, a verdade é, queridos, que nós podemos sim ir contra aquilo que Deus determinou para nossas vidas. Nós somos livres para isso, para agir segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, o nosso próprio conceito. E o nosso conceito e as nossas vontades nem sempre é a vontade e o conceito de Deus, e o jeito de Deus ver as coisas. E nós podemos sim, aliás, a história da humanidade é essa. É o homem fugindo do propósito, do querer de Deus, e Deus buscando este homem para voltar ao seu propósito. A história da humanidade é essa. Você olha lá para Caim. Olha, Caim, se você não proceder bem, não é certo que eu vou te aceitar. É Deus falando para Caim, anda por esse caminho aqui, você está andando ao contrário. É Deus falando para Adão e Eva, olha, vocês simplesmente devem permanecer no caminho. Mas diante de uma proposta de Satanás, eles resolveram a tomar um caminho contrário. E isso é o quê? Qual foi o que fala, o que diz a atitude de Adão e Eva no jardim? Senhor, até aqui eu te servi e andei nos teus caminhos, mas daqui para frente eu não vou andar por minha conta. Eu vou andar segundo aquilo que eu quero, que eu desejo, e eu não vou mais levar em conta aquilo que o Senhor tem para mim. Então, nós olhamos para os reis, para Saul, olhamos para vários personagens bíblicos, e nós vemos Deus com um propósito para o cumprimento da vida do homem, mas o homem andando ou dando as costas para Deus, para que a sua própria vontade se estabeleça. E nós vivemos dias e continuamos assim. Quantas são as pessoas, não são poucas,
que sabem o seu chamado, sabem o que o Deus quer da sua vida, só que insiste em ir para Tarsis, insiste em permanecer nos seus próprios caminhos, insiste em dar as costas para Nínive. Então, podemos fugir de Deus e da sua presença? Sim, podemos. Podemos. Deus nos dá essa liberdade. Agora, é claro que todas as nossas decisões, ela vai ter uma consequência. Diga assim, as minhas decisões têm consequência. Se eu decidir renunciar àquilo que eu acho que é certo, para fazer aquilo que Deus diz que é certo, se eu decidir a renunciar o caminho que eu quero, para andar no caminho que Deus propõe para mim, então isso vai trazer uma consequência de bem para a minha vida. Vai trazer uma consequência de vitória, porque é o Senhor quem é aquele que tem o poder para abençoar, para tirar, para dar a vida, para tirar a vida, para abençoar, para amaldiçoar, para trazer a ira, para trazer a bênção. É Ele quem tem o poder. Agora, se eu insistir em andar nos caminhos, nos meus próprios caminhos, segundo as minhas próprias vontades, dando as costas para a vontade de Deus, o querer de Deus, então isso vai gerar uma consequência. E a consequência não é a consequência de andar no caminho errado, não é exclusivamente da pessoa, queridos, que está tomando essa decisão. Porque Jonas toma uma decisão de fugir de Deus, mas ele entra numa embarcação onde tem outras pessoas, onde tem várias vidas ali. E aquele barco que ele estava, aquela embarcação que ele estava, foi tomado por fúria de uma tempestade incontrolável. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, queridos, que as suas decisões de andar, se você decidir andar pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias vontades, sim, você vai ter a consequência, mas a sua família também tem a consequência. Aqui é a sua embarcação, que pode ser a sua família, pode ser os seus filhos, pode ser a empresa que você trabalha, a igreja que você congrega, a comunidade onde você está inserido. Nós trazemos e produzimos consequência. É ruim quando nós decidimos a fazer as coisas que Deus não pediu para que fizéssemos. Ou quando nós decidimos ir ao contrário à vontade e o querer do Senhor. Então, é assim, queridos. Quantas famílias, quantos filhos que estão destruídos, quantos casamentos que estão destruídos, que estão falidos por conta da irresponsabilidade da pessoa que sabe, que conhece, que já sabe o caminho que ele deve andar, por onde ele deve andar, o que deve fazer, o que não deve. Mas ele insiste em realizar ou em se debruçar a sua própria vontade, o seu próprio querer, e famílias são destruídas, casamentos são findados, filhos são afetados. Quantos são? Não são poucos, queridos. Não são poucos. Não são poucos.
Então, a tempestade se levanta quando há desobediência. E essa tempestade aflige não só a pessoa, mas aflige a toda a sua embarcação. Qual é a sua embarcação? Que embarcação você está? Onde você está inserido? Está afundando, está tempestade? Analise se essa tempestade, ela pode ser uma tempestade natural, problema que surge, uma situação, mas uma boa parte das tempestades que estão bradando contra embarcações são tempestades por conta da desobediência daquele que deveria obedecer, daquele que deveria se posicionar naquela embarcação e dizer: não, o nosso caminho não é Tarso, o nosso caminho é Nínive, é para lá que Deus mandou e é para lá que nós vamos. Mas muitas vezes a pessoa, ele é levado, ele é conquistado por conta de seus próprios desejos pecaminosos. E assim, não, vamos dar uma voltinha lá em Tarso, depois nós volta. Querido, a embarcação pode ser afetada no meio do caminho e pode ser que não tenha volta. Então, prejuízo da embarcação. Nós também, queridos, poderíamos meditar no sono espiritual, na sonolência. Porque quando uma pessoa começa a caminhar no caminho contrário à vontade de Deus, ele não tem forças. Logo a força dele, logo a sua disposição, logo a sua coragem de buscar, de se prostrar, de orar, ela vai embora. Jonas era um profeta. E ele desceu o porão, e aqui o texto diz assim, que ele dormia profundamente. E do lado de fora o pau quebrando. A tempestade, os marinheiros jogando as coisas para fora, tudo apavoroso. Eles estavam vendo o perigo. O perigo se aproximava, o perigo de morte, o perigo de naufrágio. Mas Jonas não via este perigo, porque estava sonolento, dormindo. E quantas vezes nós vivemos situações, ou vemos pessoas viver situações semelhantes, queridos. O perigo se levanta, na família, no casamento, sinais são dados de divórcio, de contenda, de separação, sinais são dados nos filhos, filhos que começam a se rebelar, que começam a fazer coisas erradas e tal. E as coisas acontecendo, a finança indo para o buraco, e contenda, e divisão, e tantas coisas, e doença, e enfermidade, e tantas coisas, e a pessoa está dormindo. A pessoa está sem poder de reação, está sonolento, não vê o perigo se aproximando. Então, o conselho é o seguinte: cuidado com o sono espiritual. Cuidado com o sono espiritual, querido. Porque o perigo, ele sempre vai rondar a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios. Ele sempre vai rondar. Aliás, a Bíblia diz que o diabo, ele fica em derredor, procurando atragar quem ele puder. Jonas estava profundamente adormecido. Sabe por quê, querido? Porque ele estava caminhando, tomou a decisão na sua vida de caminhar segundo a sua própria vontade, os seus próprios
coisa está afundando. Vamos jogar a coisa para fora. Vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. Vamos ver o que está atrapalhando. Sabe o que está atrapalhando, querido? Não é a bagagem. Não é os acessórios. O que está atrapalhando é o posicionamento. O que afunda navio não é 1 quilo de sal, querido. O que afunda uma embarcação é um relacionamento errado diante de Deus. Coisa estava feia. Jonas estava lá, passivo. Tem gente que é assim. O filho está indo para as drogas, ele está lá. Faz nada. Vamos ver, acho que eu vou ver uma clínica aí. Não sei o quê. Irmão, ora por mim. Não é o irmão que ora por mim, querido. É você que tem que se posicionar. É você que é o dono da embarcação. Você está lá, a finança está indo para o brejo, está trazendo um prejuízo, você está vivendo uma situação, e aí você fica lá. Estou dizendo, queridos, que nós não podemos ser provados, somos provados constantemente. Mas tem coisas, queridos, que é posicionamento. E ainda na provação, você pode ficar lá, Jonas, dormindo. Você tem que se levantar, querido. E nem ficar questionando, nem murmurando. Porque na maioria das vezes, a pessoa está ali murmurando, reclamando. Foram lá, acordaram Jonas. Meu, de onde você vem? O que você faz? Quem é o seu Deus? Jonas falou assim, eu sou hebreu, eu sirvo o Deus dos céus e da terra, que fez todas as coisas. Mas o que está acontecendo? Por que essa fúria? Porque Jonas sabia, querido. Jonas disse assim, é porque eu estou fugindo da presença de Deus. Alguém pode fugir da presença de Deus? Entre aspas, pode. Até pode, mas as consequências são terríveis. Aí Jonas está lá, querido. E ele, sonolento espiritualmente falando. O sono profundo. Então, cuidado com o sono da irresponsabilidade. Não seja irresponsável. O negócio está ruim, está difícil, vai para a presença de Deus. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu saí do caminho aqui. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu tenho certeza que se Jonas, ele não só professasse quem era o Deus dele, mas ele dissesse assim, olha, além de tudo isso que Deus está trazendo a esta embarcação, um mar revolto para afundar, para destruir, mas de uma coisa eu sei também que Deus é misericordioso, esse Deus que eu sirvo, esse Deus a quem eu professo, ele é um Deus de misericórdia, e eu tenho certeza que se Jonas se dispõe a buscar a Deus, a se arrepender, a pedir perdão, a orar ao Senhor, aquele quadro poderia ser mudado. Mas não, querido, joga eu fora da embarcação. Joga eu para fora. Interessante isso aí, né? Às vezes a gente prefere largar para lá. Largar isso para lá. Não tem jeito não. Deixa quieto. É só família, cara. Mas já fiz o que tinha que fazer. Mas é o que é teu, meu. Não, mas deixa para lá. Vou pular fora, vou sair fora, que é melhor. Então, cuidado com o sono espiritual. Agora, quero já ir para a última parte, dizendo o seguinte: quando pensamos ser o fim, pode ser o recomeço. Porque
No capítulo 2, no versículo 1 que nós lemos, deixa eu botar lá em Jonas. Capítulo 2, 1, diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, no versículo 2, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu: Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Quando esse ventre do abismo, no original, dá a entender que é o fim. Não tem jeito. Chegou em uma situação que não tem como, mas é o fim. É isso que essa palavra no grego ela quer dizer. E que Jonas, ao clamar a Deus, ele disse assim: olha, eu estou no fim, no final do poço, no fundo do poço, eu estou aqui numa situação que não tem reversão mais. Mas ainda assim ele tinha vida. E no fôlego da sua vida, alguns os teólogos afirmam que é uma baleia, porque baleia é um mamífero e ela respira o ar, por conta deste respirar o ar. Então, eles afirmam que dentro do ventre da baleia, onde ele estava, ainda tinha oxigênio, por isso ele permaneceu com vida, respirando. E aí ele diz assim: então eu estou aqui dentro de uma baleia, no estômago de um peixe, enrolado em algas. Se você continuar lendo, ele vai falar. No meio da podridão do estômago, porque o estômago, para onde vai as coisas do estômago, vem os ácidos que dissolvem aquele alimento. Estou no meio desta situação, para mim não tem mais como, não tem saída. É o fim. Mas quando ele estava lá no fim, aqui é o fim. E aí então ele resolve orar a Deus, ele lembra-se do Deus que ele afrontou, fugindo da sua presença. E ele não só se lembra que o Deus que ele afrontou tinha o levado naquela situação, mas ele se lembra o seguinte, que o Deus que ele afrontou, que o levou naquela situação, também tinha poder para tirar ele daquela situação. Então deixa eu te falar aqui, para ser mais claro, deixa eu te dizer algo: ainda que você esteja caminhando contrário à vontade de Deus, e se encontra em alguma situação de aperto, de dificuldade, e você olha e diz assim: é o fim, não tem jeito, mas eu quero te dizer que o Deus que fez os céus e a terra, o Deus de Jonas, ainda vive, aleluia, e ele pode ser um recomeço esse momento. Esse momento na sua vida pode ser um recomeço, querido. Não é o fim. Tem vida. Está respirando. O ponto final quem coloca é Deus. O ponto final quem coloca é o Senhor. Está difícil. A situação está precária, o quadro clínico, o diagnóstico médico, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos ainda vive, aleluia, e Ele se levantará sobre a terra com sinais e prodígios sobre a sua vida. Só você se posicionar. Não é o fim, querido. Esse momento que você vive pode só marcar uma coisa. Ele pode marcar o fim. Mas ele também pode marcar um recomeço para uma vida diferente, de vitória, para te levar lá para onde você se desviou, para onde você começou a andar contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que a baleia teve uma ânsia de vômito, e ela foi para Tarsis, ela jogou, vomitou
voltou ali, aonde ele partiu, da onde ele partiu de Jope para onde ele partiu para Tarsis, foi exatamente no mesmo lugar que a baleia o levou para ele ir agora para Nínive. Então a dificuldade, a luta, queridos, é para te levar ao ponto de partida novamente. Não é esse o caminho, não é essa a caminhada, não é isso que eu propus para você, não é esse o meu chamado é por aqui, é Nínive, é para lá, não é para Tarsis, é para lá. Então, quando pensamos ser o fim, pode ser o recomeço, pode ser um começo novo. Começo de realizar a vontade de Deus, ainda que a nossa vontade, a vontade de Jonas não foi mudada lá no ventre do peixe, não foi. Se você ler o livro de Jonas, você vai ver no final Jonas reclamando porque Deus tinha libertado os ninivitas. Não era a vontade de Jonas, mas ele decidiu renunciar à vontade dele para realizar a vontade de Deus. E por conta disso, queridos, Deus lhe deu a vitória. Então, Deus sempre nos dá uma nova oportunidade de fazer o caminho correto. Deus sempre nos leva ao ponto de partida. Olha, a partir de hoje pode ser diferente. A partir dessa data pode ser diferente. É só você caminhar segundo a minha vontade, o meu caminho, o caminho que eu proponho para você. A sua vontade, o seu coração é enganoso. Ela te leva para longe da vontade do querer do Senhor. Para longe da comunhão de Deus. Então, a sua embarcação pode ser diferente, querido. Deus te dá uma oportunidade, a partir de hoje a minha embarcação vai ser diferente. A minha casa vai ser louvor, a minha casa vai ser adoração, a minha casa vai ter comunhão, a minha casa vai ter mansidão, a minha casa vai ter o diálogo, a minha casa vai ter a compreensão, a minha casa vai ter a bênção de Deus. A minha embarcação vai ter a bênção de Deus. O meu trabalho, aquilo que eu faço, vai ter a bênção de Deus. Aonde eu vivo, lá na minha escola, vai ser a bênção de Deus. Onde eu estou inserido, o lugar que eu estiver inserido, a bênção do Senhor vai estar sobre a minha vida, aleluia. E todos aqueles que fazem parte dela também serão abençoados em nome de Jesus. Jonas é um exemplo para nós, que obedecer à vontade de Deus, ainda que signifique crucificar a nossa vontade, é a melhor coisa a fazer. Jonas foi despertado do seu sono espiritual, e num lugar que parecia ser o fim de tudo, Deus usou para recomeçar, dando a ele a oportunidade de andar pelo caminho da obediência. E você? Qual o caminho que você vai andar? Qual o caminho da sua própria vontade, dos seus próprios desejos? Você vai andar segundo o seu conceito, aquilo que você acredita, ou aquilo que a palavra de Deus diz que é certo? Nós temos o poder de escolha. Você tem o poder de escolher. Todas as nossas escolhas têm consequências. E eu espero que você escolha o caminho da bênção. Amém? Fica de pé, vamos orar em nome de Jesus.